Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de português, tá? Hoje já é sexta-feira, dia 30 de outubro, finalzinho do mês já, e eu espero que vocês todos estejam bem, certo? Mais um lembrete, entregue suas tarefas em ordem, por favor. Esse quarto bimestre ele passa muito rápido, daqui a um mês estaremos de férias, se Deus quiser. Pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade a aula passada, né? Na aula passada, nós lemos lá no livro de leitura e produção de textos o artigo de divulgação científica chamado Biodiversidade, Fauna e Flora, né? Lá na página 174. Que tipo de texto é esse? Que gênero é esse? Só para relembrar, todos os textos que nós lemos, que nós produzimos, que nós vemos, né? Eles pertencem a determinados gêneros, eles são classificados em categorias, né? Então, você tem a bula de remédio, o bilhete, o texto do livro de geografia, o texto do livro de português. Então, são diversos gêneros. Esse que o livro apresenta na página 177 chama-se Artigo de Divulgação Científica. E o que é isso? É um gênero textual que procura oferecer conhecimentos científicos em linguagem compreensível ao grande público. Divulgar, ou seja, fazer saber ao maior número de pessoas conhecimento acessível a poucos especialistas. Ou seja, quando os especialistas de determinadas áreas eles querem compartilhar seus conhecimentos, eles escrevem um artigo de divulgação científica e esse artigo pode ser publicado em sites especializados, em revistas, em livros, no seu próprio livro de ciências, de história, de geografia, você vai encontrar artigos de divulgação científica, certo? O da página 177 do nosso livro de leitura e produção de textos é um texto de divulgação científica, certo? Aí nós vamos lá na página 177, no exercício 3, que foi onde nós paramos. Lá no exercício 3 fala assim, olha, observando o uso dos parênteses, leia novamente os trechos que se seguem. Então, você tem o trecho 1, o trecho 2, tá? Você vira a página, você tem o trecho 2 e o trecho 3. Então, o trecho 1. As florestas na Amazônia são as principais responsáveis pelo fato de o Brasil ser conhecido como um dos campeões mundiais da biodiversidade. Variedade de espécies vegetais, animais e de micro-organismos presentes no ecossistema. Então, olha, só para relembrar, tá? É para observar o uso dos parênteses. Então, veja que o trecho 1 tem aqui um pedaço entre parênteses que você vai perceber que ele está explicando o que é a palavra biodiversidade. Então, o que é biodiversidade? É a variedade de espécies vegetais, animais e de micro-organismos presentes no ecossistema. Essa é a principal função dos parênteses, tá, pessoal? O parênteses ele vai explicar um termo anterior. Vamos ver no trecho 2 se isso é verdade? Existem no mundo inteiro cerca de 1,5 milhão de espécies de plantas, a chamada flora, e de animais, fauna. Mais uma vez, pessoal, esse trechinho aqui, a chamada flora, está explicando a que se refere esse 1,5 milhão de espécies de plantas. E a palavra fauna está explicando o que é um conjunto de animais. Trecho 3. Agora nós já vamos para a página 178 do livro, tá? Mas nenhuma delas se compara ao cobiçado mogno, cuja madeira avermelhada se tornou símbolo de luxo no mundo todo, e por isso mesmo se encontra sob risco de extinção. Então, veja, esse trechinho aqui fala sobre uma madeira, então, você vê lá no parágrafo onde esse trecho está inserido, que há aí um comentário sobre diversos tipos de madeiras, tá? E aí fala sobre a mais cobiçada, a mais importante, a mais cara, né? Que se chama mogno, a madeira que existe na região amazônica chamada mogno. Que cor que ela é? Avermelhada. E ela é um sinônimo de luxo porque ela é cara e ela é usada para construir móveis, portas, janelas e tem grande valor. O mogno custa muito caro. E aqui a gente observa mais uma vez o uso dos parênteses. Olha aqui, ó. O mogno, né, se tornou sinônimo de luxo no mundo todo e por isso mesmo se encontra sob risco de extinção. Então você tem tanto no trecho 1, quanto no trecho 2 e no trecho 3, parênteses sendo usados para explicar um termo anterior, para explicar biodiversidade, para explicar que um conjunto de plantas chama-se flora, para explicar que um conjunto de animais chama-se fauna, e para explicar que o mogno está em extinção, por quê? Porque ele é um sinônimo de luxo, porque é muito chique, é muito bonito, né? Muito bacana você ter um móvel de mogno, independente se para isso precisou cortar uma árvore de 15 metros de altura, tá?
Aí vem o exercício. Esse exercício é o mesmo que começou lá na página 177, o exercício 3, certo? Qual é a função dos parênteses em cada trecho? Marque 1, 2 ou 3 para indicar a que função corresponde o uso de parênteses de cada trecho. Então, acrescentar uma informação ou explicação para o termo anterior. É o trecho 2, tá? Então, quando ele fala lá, as plantas, o conjunto de plantas é flora e o conjunto de animais é fauna, então o que a gente vê aqui é que ele está acrescentando uma informação, ele está dando mais uma informação para nós, leitores, de como é que se chama o conjunto de plantas e como é que se chama o conjunto de animais. Introduzir uma noção de consequência. Então, consequência é o 3. Então, o que aconteceu? A madeira mogno, ela é muito cobiçada, então, por isso, qual é a consequência disso? Ela se encontra em extinção. Então, para cada caso, né, para cada fato, há uma consequência. Então, por ela ser muito bonita, a consequência dela é que ela está com risco de extinção. E lá o trecho C, introduzir um conceito, introduzir uma definição, é um, né? Então, aí está explicando o que é biodiversidade. Variedade de espécies animais, vegetais, animais, de micro-organismos presentes num ecossistema. Então, você tem aí a resposta 2, 3, 1 para cada um dos trechinhos, certo? Só você completar o seu livro, sem problema. Ainda na página 178, nós temos o exercício 4. O artigo de divulgação científica normalmente é constituído de um tema central, um desenvolvimento, formado por exemplos, comparações, comprovações, etc. E, às vezes, uma conclusão. Encontre no texto. Então, o exercício pede para você achar lá no texto qual é o tema central. O tema central é a biodiversidade da floresta amazônica. Então, o que está aqui destacado em tom de azul aqui é a resposta. Então, o tema central desse texto é lógico, o título já fala, a biodiversidade da floresta amazônica. Os parágrafos em que estão o desenvolvimento. Gente, um artigo de divulgação científica, ele tem um esquema, tá? Os variados gêneros que nós estudamos também têm seus esquemas. Por exemplo, uma carta, ela sempre vai ter lá o local, por exemplo, Mogi Guaçu, vírgula, 30 de outubro de 2020. Aí você pula uma linha, aí você coloca um vocativo. Querido amigo, prezado professor, senhor gerente do banco tal. Aí você pula uma outra linha e você começa com o corpo da carta. Então, e essa é uma receita, né, para uma carta. O artigo de divulgação científica também tem uma receita, certo? Ele tem que ter um tema central, ele tem que ter um desenvolvimento, e nesse desenvolvimento, o cientista vai apresentar provas, ele vai apresentar dados estatísticos, ele vai mostrar toda a pesquisa que ele já fez sobre o assunto. Então, onde é que está o desenvolvimento? E o desenvolvimento naquele texto começa no primeiro parágrafo e vai até o final do terceiro parágrafo, certo? 5. A conclusão do artigo de divulgação científica é facultativa, ou seja, pode ou não ocorrer. Algumas vezes a conclusão apresenta alguma opinião do autor e outras vezes simplesmente finaliza o assunto. No caso do texto lido, há uma conclusão? O autor expõe alguma opinião? Explique a sua resposta. Então você volta lá no texto, lá na página 175, e você vai observar que o último parágrafo ele fala assim, ó. Ao todo, são mais de 500 as espécies de mamíferos existentes no Brasil, mais de 600 aves e outros 600 de anfíbios. Essas quantidades são todas imprecisas, porque a diversidade da Amazônia ainda é muito pouco estudada e conhecida. Quando as pesquisas avançarem, acredita-se que esses números subam ainda mais. Então, ele expõe uma conclusão? Sim, porque ele retoma, tá vendo? Eles são apresentados números que resumem as informações anteriores. Então, ele está falando lá quantas espécies de mamíferos tem, quantas de aves e quantos de anfíbios, tá? E no finalzinho, quando ele fala assim, ó, acredita-se que esses números subam mais ainda, isso é uma esperança, né? É uma fé, é uma vontade que o autor do texto tem. Então, ele também expõe sua opinião, sim, pois diz o que espera das pesquisas sobre a biodiversidade da floresta amazônica, certo? Então, esse exercício aí é só você copiar a resposta aí, tranquilo, sem problema. Aí, nós vamos lá na página 178, ver o exercício 6.
O texto de Marcelo Leite traz vários termos comparativos e superlativos. Veja, as florestas na Amazônia são as principais responsáveis pelo fato. Matas tropicais são as mais ricas em espécies e a Amazônia, como já vimos, é a maior floresta tropical do planeta Terra. É uma área 3 vezes maior do que a da segunda colocada. Então, veja, você pode ter um adjetivo falando assim, grande, pequeno, imenso, tá? Mas você também pode usar esse adjetivo numa comparação ou num termo superlativo. Comparação é quando você pega duas coisas e você compara, né? O lápis é tão útil quanto a caneta. Você está comparando as duas coisas e você fez uma frase mostrando que os dois são tão bons, tão úteis quanto. O superlativo é aquele grau do adjetivo que está acima de todos. Se eu falar que este é o melhor lápis do planeta, então eu vou falar assim: ó, este é o melhor lápis do planeta, ou este é o melhor lápis que eu já tive em toda a minha vida. Então, o melhor é um superlativo, tá? Ele é super, ele está acima de todos os outros, ele está acima do bom, né? Do melhor, este é o melhor. Então, quando ele fala assim, ó, as principais responsáveis pelos fatos, eu tenho a característica responsáveis, mas eu tenho as principais também. As mais ricas, eu tenho o adjetivo ricas, mas não são só ricas, são as mais ricas. A maior, um superlativo, ela não é só grande, ela é a maior. E é uma área 3 vezes maior. De novo, a palavra maior aí. Você tem o numeral 3 vezes maior do que da segunda colocada. Então, veja aqui que o autor, que o texto, né, traz vários termos comparativos e superlativos. Aí, o exercício 6, lá na página 179, pergunta assim: assinale a alternativa que melhor interpreta esse recurso de linguagem, muito comum nos textos de divulgação científica. Sim, por quê? Porque o superlativo, o comparativo, o superlativo, vai mostrar o adjetivo num grau maior. Então, quando o cientista ele quer divulgar os seus conhecimentos, as suas pesquisas, as suas descobertas, ele vai falar assim: olha, o coronavírus é o mais mortal dos vírus, por exemplo. Essa pandemia está sendo a pior de todas, né? Então, aí ele usa o adjetivo para ele explicar como é o problema, como é o assunto, como é aquilo que ele está pesquisando. Então, vamos ver. A sinal alternativa que melhor interpreta, ou seja, por que se usa adjetivos? Por quê? Há um exagero nas comparações apresentadas pelo texto, o que é intencionalmente feito para despertar o interesse do leitor pelo assunto? Não, não é um exagero. Vamos voltar lá no texto, quando ele fala assim, ó, as florestas amazônicas são as principais responsáveis, as matas tropicais são as mais ricas. A floresta amazônica é a maior floresta tropical, é uma área 3 vezes maior. Não é questão de exagero. A alternativa B, que é a certa. As comparações entre diferentes referências geográficas e científicas ajudam o leitor a visualizar melhor as informações do texto e compreender o caráter único da floresta amazônica. Então, para que servem essas comparações? Para o leitor visualizar, para ele formar uma imagem mental na cabeça dele de todas as informações que o texto traz. E depois que ele visualiza, depois que ele forma na cabeça dele essa imagem mental, ele consegue compreender como a floresta é única, qual é o potencial dela em relação às outras florestas do mundo. 7. Observe as imagens que acompanham o texto. O que elas apresentam? Então, a gente volta lá na página 174 e a gente pode ver lá a foto da Samaúma, né? Então, que representa uma árvore, Sumaúma, aliás, e uma ave. Aí você volta lá na outra página e você vê a ave Ararajuba, também conhecida como arara amarela. Então, você vê uma árvore e uma ave, representantes da fauna e da flora amazônica. Então, o autor desse texto escolheu essas duas fotos para ilustrar o texto, né? B. Além das próprias imagens, o que ajudou você a compreender o que está na fotografia? A legenda, né, pessoal? A legenda também é um gênero, tá?
é um gênero do discurso, um gênero literário, e a legenda ela é importante para ele explicar a foto. Então, a legenda abaixo das imagens explica do que se trata. É lógico que a gente sabe que lá na página 174 é uma ave, mas qual é essa ave? Tá? Aliás, ela tem até dois nomes. Ela tem um nome dela, certo? Arara juba, e depois ela tem um nome popular, que é arara amarela. Na página 175, nós vamos ficar sabendo que o nome da árvore é sumaúma e também vamos ter mais uma informação sobre ela, que é qual? Uma das árvores mais importantes da região. Então, a legenda, ela, além de explicar, ela pode acrescentar uma informação também ao leitor. Certo? Aí, nós vamos lá no exercício 8. O exercício 8 é muito simplesinho e muito gostoso de fazer. Eu coloquei aqui uma sugestão de resposta, você pode colocar a resposta que você quiser, tá? É para você compor, é para você escrever uma legenda para as imagens a seguir. Então, você vai ver lá na 8A a imagem de um peixe, tá? E lá na página 179 também tem uma explicaçãozinha do que é legenda. Legenda é um pequeno texto que explica, comenta ou intitula uma imagem em uma publicação. Aí você tem lá o pirarucu. Qual a legenda que nós podemos colocar para essa foto? Pode ser essa daqui, pode ser outra também que você queira, tá? Essa aqui é apenas uma sugestão. Pirarucu, um peixe que pode alcançar 2,70 metros e pesar até 180 quilos, tá? O próprio texto traz essa informação, não precisa ir para nenhuma fonte de pesquisa, porque isso já está escrito lá no texto. Você pode colocar a tua legenda, você pode colocar assim, ó, pirarucu, grande peixe. Tá? Você fica livre aí para colocar a legenda que você quiser. Na letrinha B, nós temos um macaquinho. Esse macaquinho chama-se sagui, sagui é o tipo do macaquinho. E aqui nós temos o nome dele científico. O nome científico dele é Calitrix manicorensis, tá? Então, esses nomes científicos, eles são escritos em latim, certo? Sempre o primeiro nome aqui com letra maiúscula e o segundo com letra minúscula. Aí você pode colocar essa legenda. Sagui, um dos animais mais barulhentos da mata. Essa informação também está no texto, tá? Lá o texto fala que os símios, né? Os símios, os macacos, formam um grupo muito barulhento dentro da mata, por isso que eles são até mais pesquisados que outros animais, porque os cientistas conseguem localizá-los pelo barulho, não só através da observação científica, mas eles também observam, eles podem ser analisados pelo barulho. Certo, pessoal? Então, sem problemas com legenda. A legenda, hoje em dia, ela é muito importante até nas redes sociais, né? A pessoa posta uma foto e depois ela coloca a legenda. Dependendo da criatividade da legenda, ela vai ter mais curtidas ou menos curtidas, né? Lá no Instagram, os grandes blogueiros, as grandes blogueiras, né? Pegam aí as fotos de si mesmo, ou às vezes de outras pessoas, de situações, e colocam lá uma legenda. Então, a legenda, hoje em dia, ela acaba virando aí um meio de promoção, né? Ou é uma autopromoção, ou fazer uma promoção de algum objeto ou de alguma coisa. É importante você treinar legendas, né? Você pode pegar as suas fotos das suas redes sociais, Instagram, Facebook ou qualquer outra, e aperfeiçoar as legendas de cada uma delas. Certo, pessoal? Então, por enquanto é só. Depois eu deixo para vocês a lição de casa. Bom fim de semana.